Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer o cálculo do preço justo do MXRF11 pelo modelo de dividendos descontado. Só que antes de mais nada, cuidado, porque esse preço que a gente calcula aqui não necessariamente será refletido nos preços de mercado, porque esses preços de mercado eles são influenciados pela oferta e demanda do ativo em si. Então, se por exemplo, se o influenciador financeiro, que tem muitos seguidores, né, colocar esse fundo na carteira dele, provavelmente os seguidores dele vão começar a comprar e o preço desse fundo vai disparar. Tá? Então, não necessariamente o preço que você vê sendo negociado na bolsa reflete os fundamentos daquele ativo. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é trazer esses fundamentos do ativo aqui e calcular o preço justo pelo modelo de dividendos. Espero que vocês gostem. Já coloca aqui no comentário se você está comprando ou não. Lembrando que aqui não é recomendação de investimento. Tá? Agora vamos lá para a planilha. Então, a primeira coisa que a gente faz no modelo de desconto de fluxo de caixa ou desconto de dividendos é calcular o custo de oportunidade do dinheiro no tempo. Então, se você está investindo no FII, você poderia estar investindo em outro ativo. Na categoria de fundos de investimento imobiliário, a gente costuma comparar um investimento com uma NTN-B, que é reajustada pela inflação. Então, a taxa hoje, no dia 19/8, consultada no site do Tesouro Direto, foi de 5,87%. Eu coloquei uma inflação projetada de 5,05%. Eu sei que essa inflação aqui está acima da inflação projetada pelo Boletim Focus, só que o Boletim Focus costuma errar bastante, então eu uso a inflação implícita da ETTJ da Ambima, que é a Associação Nacional de Bancos. Compondo esses dois juros, a gente chega na taxa de desconto bruta de 11,22%. Aplicando a alíquota de imposto de renda, essa seria uma taxa líquida de 9,54%. Eu uso taxa líquida porque fundos de investimento imobiliário tem isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Tá? Aí a gente adiciona um prêmio de risco, porque investir num fundo de investimento imobiliário é mais arriscado do que emprestar o dinheiro para o governo. Então estou colocando um prêmio de risco aqui de 3 pontos percentuais, a gente chega na taxa de desconto de 12,82% ao ano. Antes da gente chegar na avaliação, vamos olhar algumas características importantes desse fundo. A liquidez diária dele é de 13 milhões de reais por dia. O último rendimento dele foi de 10 centavos. Ele tem pago 10 centavos ao longo de 2024. Em 2023 chegou a pagar 12 centavos, tá? O dividend yield dos últimos 12 meses dele, considerando esse preço da cota de R$ 10,05, é de 12,43% ao ano. Patrimônio líquido de 4,3 bilhões, é um dos maiores fundos de papel disponíveis hoje. O valor patrimonial, o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de cotas dá R$ 9,75 por cota. A rentabilidade no último mês da cota foi de menos 0,3% e o preço-valor patrimonial está em 1,03. Significa que se você comprar hoje, você está pagando 3% acima do valor patrimonial. Para fazer os nossos cálculos aqui de potencial de valorização, a gente vai usar esse preço aqui de R$ 10,05, tá? Que foi no fechamento do último pregão antes do dia 19/8 que eu estou gravando esse vídeo. Aqui estão os rendimentos dos últimos 12 meses do fundo MXRF. Em 2023 ele pagou somente 10 centavos e até final de 2024, dezembro, ele estava pagando 11 centavos por cota. Se a gente somar os dividendos dos últimos 12 meses, a gente vai ter R$ 1,25. Para o modelo de dividendos descontados, eu vou usar dois tipos de cálculo. Um usando os dividendos históricos, esse R$ 1,25 por cota dos últimos 12 meses, e o outro eu vou projetar os dividendos para os próximos períodos com base na carteira de ativos que esse fundo tem. Então a gente já viu que o fundo pagou nos últimos 12 meses R$ 1,25, mas qual vai ser a capacidade dele de pagar dividendos nos próximos períodos? Então o que eu usei? Uma tabelinha fornecida no último relatório disponível desse fundo que dizia que 24% do patrimônio líquido tinha ativos indexados ao CDI. 63% eram ativos indexados ao IPCA e 13% eram de fundos de investimento imobiliário. Daí eu peguei a projeção feita aí com base na ETTJ divulgada pela Ambima de 11,40% do CDI nos próximos períodos, IPCA de 5,5%, e essas aqui são as taxas médias contratadas para cada indexador. Então, na média, o fundo tem ativos indexados ao CDI de CDI mais 2,64%. No IPCA, a taxa média é de 8,22%. Então, compondo aqui, olha, a projeção do índice mais a taxa adquirida, a gente chega numa projeção
2 títulos de CDI de 14,34% e de títulos atrelados ao IPCA de 13,69%. No caso dos FIIs é mais difícil a gente projetar isso, então eu acabei usando aqui aquela taxa da NTN-B, tá? Então peguei a taxa pré mais a projeção da inflação, deu 11,22%. Com esses pesos aqui a gente chega nessa taxa média ponderada. Agora a gente vai usar essa taxa aqui para projetar os dividendos com base no valor patrimonial do fundo. Então vamos lá, a gente chegou na taxa média ponderada de 13,52%. Isso aqui é a taxa média que os ativos estarão pagando. Eu vou descontar a taxa de administração do fundo, a gente chega numa taxa de retorno do patrimônio de 12,5%. O valor patrimonial desse fundo é de R$ 9,75. Então, aplicando essa taxa de retorno sobre os R$ 9,75, a gente chega nos dividendos projetados de R$ 1,22. Então, vamos lá para os nossos números finais. O valor patrimonial do fundo de R$ 9,75, o preço hoje R$ 10,05. O valor patrimonial ajustado é de R$ 9,67, embora aqui eu vou abrir um parênteses, o relatório do fundo tem muita dificuldade em mostrar qual o percentual do PL que está tendo problemas aí com inadimplência ou qualquer outro tipo de problema. Diferente, por exemplo, do relatório do Becri, que deixa bem claro ali qual o percentual do PL que tem ativos problemáticos. Então aqui deixo esse parênteses aqui. Se esse percentual for maior, o valor patrimonial ajustado será mais baixo, né? Por exemplo, se eu botar aqui uma taxa de 5% de inadimplência, a gente chegaria num valor ajustado de R$ 9,26, tá? Então só consegui essa informação aqui, mas vale a pena abrir esse parêntese aí. Agora, o valor justo, usando os dividendos históricos, né, de R$ 1,25 dos últimos 12 meses, a gente chega no valor justo de R$ 9,75, aqui é por acaso que é o mesmo valor patrimonial, mas é um acaso mesmo. E o valor justo, usando a projeção daqueles dados que eu falei para vocês, dá R$ 9,51. E aqui a gente tem um potencial. O que significa esse potencial? Isso aqui é caso o preço da cota hoje chegue até o valor patrimonial, né, de R$ 9,75, eu tenho um potencial de perda de 3% no valor da cota, tá? Isso aqui ignora os rendimentos recebidos, isso aqui é só o valor da cota. Já se o valor da cota hoje chegar no valor justo que foi projetado aqui por mim, o potencial de perda seria de até 5,4% no valor da cota. Agora é muito importante a gente frisar aqui o que eu falei no início do vídeo. Os preços reais de mercado, ele não necessariamente refletem o valor justo, tá? Além de eu poder ter executado algum erro aqui nas minhas projeções, inclusive comenta aqui o que você acha das projeções ou de alguma coisa e se você está comprando ou não, tá? Não necessariamente um fundo só porque ele está um pouco acima do valor justo seria um mau investimento, tá? Se, por exemplo, eu diminuir aquele prêmio de risco requerido, ele passa a se tornar um investimento atraente. Agora, se você quer que a gente analise outros ativos ou se você quiser entender melhor o procedimento aqui de cálculo, né, como que eu faço para calcular as taxas e tudo mais, não deixa de se inscrever, se tornar membro aqui, porque se tornando membro você pode pedir o ativo que a gente vai fazer o vídeo aqui para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não deixa de comentar aqui, dar um like e compartilhar esse vídeo. Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.